Vamos falar agora do filósofo Francis Bacon, também conhecido no rolê como Chico Toucinho. Oh, bacon. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está chegando agora e pulou as aulas do percurso histórico, o que aconteceu desde a filosofia grega do Aristóteles. Então, a filosofia grega se espalhou pelo mundo antigo com as conquistas de Alexandre o Grande, depois com o Império Romano. Houve um encontro com o pensamento desses povos para onde a filosofia grega se expandiu, povos do Oriente Médio inicialmente, povos do resto da Europa. Com o surgimento do cristianismo, houve uma tentativa de conciliação entre cristianismo e filosofia nos moldes da filosofia grega. Durante o período da Idade Média, a filosofia se tornou cristã na Europa. A partir do final da Idade Média e com o Renascimento, a filosofia começa a buscar uma certa distância com relação à Igreja Católica e à autoridade da Igreja, procurando dar mais autonomia para o ser humano na busca de conhecimento e na construção do seu próprio pensamento. A filosofia não se tornou ateia, nem antirreligiosa, anticristã, mas ela buscou trabalhar com essa autonomia do ser humano. Isso tem a ver com as transformações no mundo, com o fim do mundo medieval e o início do mundo moderno, com o renascimento comercial na Europa e a construção do mercado mundial, através principalmente do processo do mercantilismo, que dura toda a Idade Moderna, até a consolidação do capitalismo já na Idade Contemporânea. Então é nesse período que a gente está focado agora. Na construção do mercado mundial, através do mercantilismo, da colonização, e é um período que, por conta dessas transformações, passou por uma revolução científica, transformou totalmente seu paradigma científico, deixou de ser aquele modelo aristotélico que a gente tinha desde a antiguidade até o final do Renascimento, e a gente está agora com a ciência moderna consagrada aí com alguns filósofos do Renascimento, do início da modernidade, e principalmente com Isaac Newton. Então é nesse contexto que a gente vai entender o Francis Bacon. Francis Bacon é um filósofo inglês, esse é o nome dele mesmo, o sobrenome dele é Bacon mesmo, e ele já estava ali criticando diretamente o Aristóteles. Então, quando o modelo científico do Aristóteles sai de cena, não quer dizer que nunca mais fez sentido estudar Aristóteles. Ao contrário, ainda existe muita discussão sobre a ontologia do Aristóteles, a lógica do Aristóteles. A ciência no modelo apresentado pelo Aristóteles já não era mais conveniente para o mundo moderno. E o Bacon está atento a isso e vai fazer uma crítica ao Aristóteles, porque o Aristóteles era muito famoso, era uma referência muito forte nas escolas da igreja, nas escolas medievais, que a gente viu que é a escolástica. E ele falou assim, bom, Aristóteles escreveu lá, 2000 anos atrás, um livro chamado Organon, quer dizer, instrumentos, que é onde ele fala de lógica. Não é onde ele fala de ciência, mas o Bacon está criticando o Organon e resolve escrever o novo Organon. Então, ao mesmo tempo que ele está criticando, ele está reconhecendo algum valor no pensamento do Aristóteles. Né? Esse era interessante, mas acabou. Agora a gente precisa de um novo órgão. E aí ele vai falar sobre qual que é a importância da ciência, como ela deve ser realizada nos dias dele, na Idade Moderna. Então, uma diferença que talvez vocês lembrem lá das aulas de Aristóteles. Para o Aristóteles havia 3 grandes grupos de ciência. Ciências produtivas, de fazer coisas, marcenaria, por exemplo. Ciências práticas, de transformar os seres humanos, educação, ética e política. E as ciências teóricas, que é contemplativa. A gente olha, observa, aprende e conhece as coisas da natureza, as coisas divinas, mas as coisas que não dependem do ser humano. Então, o conhecimento teórico para a gente aprender sobre ele. O Bacon fala assim, a gente não vive mais nessa época. O nosso conhecimento não é somente para a gente saber. É para a gente transformar a natureza. O conhecimento não é contemplativo, de ficar observando e admirando, mas é um conhecimento ativo,
para a gente saber como a natureza funciona, mas para a gente poder operar a natureza. Isso já era dito também lá pelos filósofos do Renascimento, como a gente viu numa das aulas anteriores. Enfim, o conhecimento precisa servir para a gente fazer coisas. E aí é clara a diferença de época também com relação a Aristóteles. O Aristóteles não estava preocupado em fazer nada, porque Aristóteles era um aristocrata, ele tinha os escravos, a sociedade grega tinha escravos. O Bacon vive numa época que até existem servos, o mundo tem escravos. Se a gente pensar aqui nas Américas, no Brasil, onde a gente vive, a produção era feita por escravos, mas o que ele quer dizer é o seguinte: todo o conhecimento deve ser focado e voltado para a produção. E a gente já vai ver por quê. Então essa é a capa interna, né, folha de rosto, da primeira edição desse livro dele, do Novo Órgão, e já mostra inclusive um barco passando pelo Estreito de Gibraltar. É uma representação, evidentemente, do Estreito de Gibraltar, não é nem tão estreito, nem tem essas colunas. O que é o Estreito de Gibraltar? É aquele lugar ali no mar Mediterrâneo que é muito próximo à Europa da África, então é um estreito, mas os navegantes que vêm do mar Mediterrâneo passam por ali para entrar no Oceano Atlântico e aí sim começar as navegações que vão para a África, para escravizar os povos africanos, para as Américas, para colonizar o território americano, exterminar os americanos nativos e enriquecer a partir dos bens que tem aqui na América, com o extrativismo, o colonialismo. Vocês sabem disso das aulas de história. Então aqui já aponta para aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, da proximidade entre a ciência moderna e os interesses comerciais do renascimento comercial, da classe ascendente, que era a burguesia, de buscar riquezas no mundo inteiro. A gente precisa navegar, então a gente precisa conhecer melhor o movimento das estrelas para os navegadores poderem se guiar, não se perder, inclusive fazer navios melhores e muitas outras utilidades da ciência. Uma das frases famosas desse livro, que a gente, de certa forma, mantém até hoje, como até um senso comum, é: saber é poder. Isso marca uma diferença com relação a Aristóteles. O Aristóteles, saber é saber, a gente sabe porque a gente quer saber, porque é uma atividade nobre. Para o Bacon, não, a gente sabe para a gente poder fazer coisas. O saber permite dominar a natureza. Se a gente domina a natureza, a gente coloca ela a nosso favor para ajudar a nossa produtividade. Esse livro do Bacon, O Novo Órgão, ele estava preparando uma coletânea, ele era um livro de uma coletânea de 6 partes, que ia se chamar Grande Instauração do Império Humano sobre a Natureza. Então o humano não vive na natureza, ele não vive junto da natureza. Ele domina a natureza, ele vai ter um império sobre a natureza e vai pôr a natureza para produzir mais e mais e mais. Se eu sei que o vento pode moer paz e isso coloca no moinho, eu tenho um moinho de vento que moe o trigo e faz farinha, então eu estou dominando a natureza. Eu descobri que a natureza tem uma força, que é o vento, que pode ser transformada num instrumento ao meu serviço. Mais uma frase importante nesse livro, Novo Órgão. O verdadeiro objetivo da ciência é o enriquecimento do gênero humano com novas forças e descobertas. Então, para que a gente conhece a natureza? Para a gente poder dominar a natureza. Para que serve a previsão do tempo? Para eu saber se vai chover amanhã e eu me preparo melhor para a minha plantação, para a minha colheita e daí por diante. Quanto mais eu souber de como a natureza funciona, melhor eu posso dominar a natureza. É curioso como muitas vezes no texto a natureza aparece como adversária, como inimiga do ser humano. A gente precisa derrotar a natureza. A natureza tem essas forças, ela está nos vencendo, né? Chove, a gente tem que fugir para um abrigo, faz frio, a gente pode morrer. A gente precisa vencer a natureza. Eu vou aprender a fazer fogo, vou aprender a construir casa, mas não só para a minha sobrevivência, mas para o meu enriquecimento. Então é aquela coisa, eu não vou somente saber teoricamente como a natureza funciona, mas eu vou dominar e extrair da natureza mais e mais e mais. E aí ele fala, a ciência deve tornar-nos senhores da natureza. Então ele vai falar, a gente precisa se afastar dos erros, dos preconceitos que a gente tinha com o método e se aproximar
da verdade também com método. Isso vai nos possibilitar um domínio e um enriquecimento. Enriquecimento, ele não quer dizer somente se tornar rico e ter dinheiro no bolso. Ele acha que isso vai tornar a sociedade mais rica, mais feliz, mas não é à toa que ele usa essa palavra enriquecimento, porque ele está nesse contexto da acumulação de capital, de ouros, de matérias extraídas das colônias e daí por diante. Então, só para terminar, nesse processo da ciência, ele pede para a gente ser atento e tomar cuidado com o que ele chama de ídolos, que de certa forma é um pouco as ideologias, preconceitos, ideias preconcebidas que nós temos e que podem prejudicar a gente na busca pela verdade e pelo conhecimento. Então não vamos acreditar em tudo aquilo que falaram para a gente, que ensinaram para a gente. Vamos fazer experiências, vamos aos poucos, de pouco em pouco, construir o conhecimento científico. O Bacon, ele é um dos filósofos que entra na categoria de empirista. A filosofia dele é um empirismo, que é a filosofia da experiência. Não vamos ficar só tirando conclusões com a nossa cabeça, vamos fazer experimentos. O conhecimento surge da experiência e não de raciocínios em cima de raciocínios. O raciocínio é importante, mas ele é um instrumento que vem em segundo lugar diante da experiência científica, que é algo que o Galileu já tinha colocado como ponto central para o desenvolvimento das ciências, como vocês viram na aula número 1 da Revolução Científica. Então esse é o Bacon.